Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do MAC, um espaço voltado para abordar sobre negócios e advocacia. Hoje temos um convidado para lá de especial, um convidado que dispensa apresentações formais, tendo em vista tudo que ele significa na advocacia sul-mato-grossense, presidente da OAB por 2 mandatos e meio, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, atualmente ele é conselheiro federal da OAB Mato Grosso do Sul e membro honorário vitalício da OAB Mato Grosso do Sul. Mas o foco não é bem cargos, títulos, reconhecimento. A gente quer entender hoje aqui com ele o homem, o ser humano que sustenta essa trajetória. É importante a gente lembrar que o que sustenta um profissional é a essência, é o ser humano que existe por trás dele. E é com uma imensa satisfação que hoje nós damos aqui as boas-vindas para o nosso querido Dr. Elias Mansur Carmouche. Dr. Mansur, seja muito bem-vindo. O senhor muito ilumina nosso espaço. Muito obrigado, Adriana. Fico muito honrado com o convite para debater algumas ideias com vocês aqui, né? Esse podcast que é uma iniciativa também da OAB de Mato Grosso do Sul, né? Para a gente conseguir levar mensagens positivas, propositivas para toda a nossa classe, abrir caminhos, novas frentes de trabalho. Eu acho muito importante o que você está fazendo, que é um trabalho voltado principalmente para os advogados que estão também buscando um novo mercado de trabalho, para prospectar novos clientes, fazer com que hoje, na área da tecnologia, a gente consiga sobreviver de um outro modo, né? Eu, quando comecei há quase 35 anos atrás, era totalmente diferente. E a gente teve que também lutar para ganhar o nosso espaço. Mas a gente sabe que o sol brilha para todo mundo. Agora tem que ter iniciativa, novas ideias, as coisas se renovam a cada ciclo, a cada tempo, e é muito importante que a gente tenha pessoas como vocês que têm essa visão voltada ao empreendedorismo na advocacia, porque é só assim que a gente consegue fazer com que o profissional tenha êxito e satisfação na sua profissão. Dr. Mansur, Eu acho que a gente tem uma oportunidade, eu sempre disse que na OAB, diferentemente do poder público, nós temos oportunidade de fazer o bem para as pessoas. Eu me recordo exatamente o dia que você teve aqui na OAB, trazendo aquele projeto Adoce a Vida de um Cão, de um pet. E até eu lembro que eu levei uma camiseta daquelas para minha filha, e ela adorou porque ela também se interessava pela causa animal, sempre gostou de fazer adoção de animais e tudo mais, e aquela foi uma causa muito importante naquele momento. A OAB, ela vive muito de trabalhos sociais, né? Poucas pessoas podem imaginar o que você pode fazer aqui dentro de uma instituição voltada para a sociedade. E você trouxe uma causa importante. Eu falo assim, eu sou o vetor condutor, mas eu não sou exatamente a pessoa que vai ter o protagonismo, né? Eu dou a chance para as pessoas, sempre demos a chance para as pessoas aqui dentro, e quem soube aproveitar realmente teve uma satisfação muito grande de ter realizado um trabalho, não só para a nossa classe, mas também para a sociedade. Me lembro aqui quantas vezes fizemos a entrega, né, de produtos alimentícios aqui para os animais, rações e tudo mais, em quantidades exorbitantes até, grandes, graças ao seu trabalho. Então, assim, nós demos a oportunidade e você soube aproveitar a oportunidade. Isso é uma coisa que nos dá uma satisfação pessoal muito grande. E depois me lembro também quando você veio e falou assim, eu encerrei aqui meu trabalho pela causa animal e vou seguir com outras causas, né? Porque a vida é assim, a gente tem muitas causas que a gente defende e você fez isso com maestria. Então eu acho, Adriana, que você realmente é uma daquelas pessoas que cumpre o seu papel, né? A sua função, não só profissional, mas também social. E isso é uma coisa muito interessante, porque não são todas as pessoas, às vezes, que conseguem ter o alcance dos seus objetivos. E você teve aqui
E teve outras pessoas também que tiveram, mas como você disse, às vezes a gente nem imagina o tanto de pessoas que a gente conseguiu trazer para dentro da instituição, abrir caminhos para as pessoas poderem fazer um trabalho, né? Então, assim, diferentemente do poder público, a instituição ela consegue fazer isso engajando a sociedade. E você fez esse trabalho com maestria, né? A nossa comissão foi muito ativa, ela ainda tem as suas atividades, hoje na mão de outras pessoas, mas você que deu início praticamente, né? Fazendo adoção de animais, né? Arrecadação de ração para os animais, trazendo aqui, eu não me esqueço até hoje, eu tenho uma foto com um gatinho na mão, Frajola. é frajola. Tivemos essa causa que teve uma repercussão social muito grande, né? E isso é uma coisa que impactou na vida da nossa instituição. O teu trabalho impactou na nossa vida. E isso fez a diferença quando a gente precisava ser diferente. Né? Uma instituição que ela consegue fazer a diferença no meio de uma sociedade muitas vezes conturbada, polarizada, cada um pensando de um jeito, você unir pessoas em torno de uma causa é muito difícil. E você conseguiu fazer isso com muita maestria, então os parabéns é para você, né? A gente só abriu a oportunidade e você soube aproveitar ela como poucas pessoas. Essa questão de saber aproveitar a oportunidade tem muito a ver com o perfil comportamental de cada ser humano, né, doutor Mansur? Sim. Porque eu tive acesso a pessoas que mesmo até com mais recursos não conseguem aproveitar a oportunidade. Exatamente, às vezes não consegue chegar num objetivo, né? E isso aí é o que você falou, tem gente que tem recurso e não consegue fazer um trabalho do jeito que você fez. Por quê? Porque você tinha um diferencial, você tinha amor na causa. Então, quando a gente faz um trabalho com amor, com paixão, que é o nosso slogan da OAB, paixão pela advocacia, quando você faz isso com esse sentimento, é totalmente diferente. Aí não é dinheiro, não é poder, não é nada disso. É uma coisa que envolve outras questões que isso faz com que realmente as coisas deem certo para você e para todos nós, graças a Deus. Eu acho que assim, a gente vem para o mundo com alguma destinação, né? A gente não sabe exatamente qual, ninguém consegue saber qual é. Mas é o que você falou, a gente consegue fazer coisas transformadoras na vida das pessoas. Aqui, o dia que a gente recebeu a Maria da Penha, você lembra que ela veio aqui, naquela conferência da Mulher Advogada? Na Sim. primeira conferência, ela veio aqui e lá dentro do plenário ela falou: Nossa, que lugar tão acessível, é bom, né? Consegue entrar numa cadeira de roda aqui. E uma das primeiras coisas que nós fizemos aqui, uma das primeiras coisas quando nós chegamos, com toda a dificuldade financeira, pegamos uma OAB numa situação financeira muito dramática, nós botamos as duas plataformas de elevação aqui nesse prédio e no prédio lá. Aí alguém me perguntou, mas por que vocês fizeram isso? Eu falei, se uma pessoa cadeirante vier aqui na nossa instituição não conseguir subir para falar com o presidente, esse prédio não serve para absolutamente nada. Esse tipo de coisa, talvez, não sei, é alguma coisa que Deus deu, que a gente conseguiu enxergar outras coisas que ninguém conseguiu enxergar, né? Mas isso... O senhor teve uma referência familiar? Como que foi a história familiar, assim? De onde que veio isso? Meu pai veio do Líbano, né? A minha mãe também veio do Líbano. Nós somos em 4 irmãos, né? Cada um de um jeito, né? Mas fomos criados sobre várias perspectivas, né? Eu mesmo fui trabalhar muito cedo na loja do meu pai, comecei com 8 anos na loja. Comércio. Então, fiquei ali, conhecendo, conversando com pessoas, se bem que eu era já diferente dos meus irmãos. Eu sempre fui muito comunicativo, desde pequeno. Então, assim, eu tinha esse hábito de estar com pessoas, O senhor é um gente... vendedor. Hã? O senhor é um vendedor. Exatamente. Eu acho que isso, talvez, esse espírito de comerciante foi uma coisa que me ajudou muito na vida. E montei o escritório logo em seguida. Então, desde 92 para cá, são quase 35 anos. Eu acho que esse foi talvez o diferencial.
ter sido colocado dentro de um ambiente onde era o dia inteiro me comunicando com pessoas, negociando comércio ali, né, material elétrico, que era o ramo da família do meu pai, que tem até hoje, né? Então, assim, era uma coisa diferente. Então, eu soube aproveitar esse lance do meu pai com os clientes e tudo mais. Isso foi uma coisa importante. E um dia, já advogado, eu falei para um amigo, grande amigo meu, o Carlos Magno Couto, que foi conselheiro aqui dessa casa, pai do Caio, né, que é nosso conselheiro, falei assim, aqui as pessoas às vezes se enganam, mas a advocacia é uma profissão de comércio como outra qualquer, né? Muito embora a gente, no nosso código de ética, fala que nós não podíamos ter características mercantilistas, mas ela é uma atividade como outra qualquer, como médico, como engenheiro, né? Então, assim, a gente teve que começar a dar pequenos movimentos, até que veio o marketing da advocacia, né? Então, assim, mudou um pouco o entendimento, as características de como se faz a captação, principalmente de clientela na advocacia. Hoje você tem nas redes sociais uma coisa totalmente diferente e inimaginável há 20 anos atrás, né? Então, a resolução que criou o marketing na advocacia mudou o status da advocacia. Até onde você pode fazer, né, marketing para fazer captação de clientes. Então, eu acho que nós conseguimos trazer grandes avanços diante de uma sociedade que está mudando muito rapidamente. E nós estamos falando hoje de inteligência artificial. Hoje eu vi, inclusive, que teve um discurso do presidente Beto lá no Fórum de Coimbra, falando que nós somos insubstituíveis de qualquer ponto de vista, mas nós não podemos descurar que esses métodos tradicionais eles estão sendo substituídos por algo que talvez a gente ainda não tenha exata compreensão e a gente também não sabe onde isso vai transformar efetivamente a advocacia. E talvez num período muito curto de tempo, né? Então, isso está vindo com muita força e muito rapidamente. Então, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Essa experiência que o senhor teve, iniciando no comércio do pai do senhor, foi essencial para a desenvoltura do senhor dentro da advocacia, né? Demais. Essa técnica de negociação é uma coisa que, para você ajustar honorários com os clientes, muitas vezes é difícil. É difícil. Não é pegar uma tabela de honorário e sentar lá com o cara, é isso aqui, não. São várias situações, né? Então, a tabela é um mero referencial, mas principalmente para quem está iniciando, tal, quem já tem mais experiência, vai mudando completamente o jeito de fazer esse encontro de contas com o cliente, né? Então, mudou muito. Eu acho que hoje quem utiliza essas técnicas de negociação, principalmente quem conhece um pouco de arbitragem, de mediação, isso aí facilita muito numa técnica de negociação com os clientes. E hoje tudo praticamente é negociação. Por quê? Porque para você fechar contratos com os seus clientes, você vai ter que negociar. Não é simplesmente isso aqui. Às vezes o cara não fecha no primeiro momento e ele tem uma causa interessante, você não pode dispensar. E aí? Então tem que saber conquistar esse jogo de conquista do cliente é muito inerente do comércio. Então, assim, quem teve essa experiência aí na adolescência, já na juventude, ou antes de iniciar essa carreira, já teve outras carreiras profissionais, leva um pouco mais de vantagem. Em outras palavras, o advogado que precisou se desenrolar na vida antes da advocacia, aquele que sofreu mais, aquele que precisou botar a mão na massa, trabalhar mais, vender. Esse tem muito mais chance de dar certo aqui, na advocacia, hoje. Hoje, né? Infelizmente, em todas as profissões, você vai ter vários tipos de pessoa, né? Isso aqui é na medicina, na engenharia, na arquitetura e no direito. Então, assim, é o que você falou, tem muita gente que perde muitas oportunidades na vida porque não soube sentar e definir bem
o contrato que estava realizando com o cliente, né? Essa técnica, ela não pode ser desprezada em hipótese alguma. E às vezes você perde um cliente que você até não acha que ele vai trazer bons resultados, mas muitas vezes ele pode trazer. E aí tem outros fatores também, aliados à sorte, né? Você ter uma visão, ver o que é o negócio da pessoa, o que é que ele pode trazer de benefício também para você. Então a gente não pode desprezar absolutamente nada. Ter humildade na hora de você fazer esse approach com o cliente, às vezes é importante. O senhor trouxe isso para a advocacia do senhor, mas assim, na advocacia o senhor começou na parte técnica? O senhor começou realmente com o operacional? O que acontece? Eu sempre tive sócios, né? E a gente conseguia aliar os dois fatores. Então, técnica, né? Todo mundo tem que ter, nenhum advogado consegue sobreviver em nenhum mercado disputadíssimo como esse, se ele não tiver conhecimento. É ilusão achar que não, só precisa ter a parte de contratação, essas coisas, né? O comércio. Não, mas você tem que ter técnica, você tem que saber o que você está falando, né? Hoje, qualquer cliente que tem uma causa importante, ele conhece muito de direito, então não adianta você chegar e tentar embromar o cliente, ele vai querer saber exatamente o que você vai fazer. Então, você tem que conhecer de técnica, entendeu? E depois você tem um outro lado teu, que é o lado comerciante. Então, você tem que ter os dois lados. Eu não acho que só você fazer uma coisa vai te dar sucesso. Muito pelo contrário, você precisa ter as duas coisas, uma bem aliada com a outra. Então, tem que ter técnica e saber fazer a contratação. Saber fazer a captação, contratação e também a parte técnica. Não dá para fazer nada isoladamente. Pelo contrário, elas se somam, né? Todos esses fatores aí, eles se somam. Eles não excluem, nenhuma excludente da outra. Eu sou um ótimo captador, não sei nada de direito. Bom, você não sabe absolutamente nada de nada. Porque tem que saber de direito, tem que conhecer, né? Não tem como. Você vai entregar o memorial, você vai conversar, despachar com o juiz, com o desembargador, como que você não vai conhecer? Então tem que estar sempre com o seu conhecimento em dia. As mudanças legislativas que nós temos, né? Tudo isso, esse arcabouço, essa engrenagem jurídica brasileira, você tem que estar em constante atualização. Não dá para você fugir disso aí, né? E eu tenho uma dúvida em relação a esses pontos, doutor Mansur, porque eu penso o seguinte: eu tenho estudado sobre isso e eu tenho percebido que o advogado que concentra demais na parte técnica, a gente tem advogados brilhantes na Sim, parte técnica que não consegue prosperar. mas é por causa disso que eu falo para você. Nós estamos pegando o exemplo máximo, vamos dizer, do profissional que atinge o êxito em quase todas as suas tentativas, tá? Então, ele tem que ter técnica, ele tem que ter método de prospecção e ele tem que ter método de contratação. Esse é o profissional perfeito. Não estou dizendo que a pessoa também não pode ser um prospectador e outra pessoa ser apenas técnico, entendeu? Se você consegue aliar tudo isso junto, você consegue atingir o ápice, né? Aí você consegue atingir o objetivo da vida, né? Que é você fazer um serviço e ser contratado e muito bem remunerado. Hoje nós temos assim muitos advogados atuando na forma individualizada, o que não permite crescer, porque o advogado está fazendo a prospecção e ele está fazendo o operacional e ele fica extremamente limitado no crescimento. Mas é por E causa disso que ainda eu estou com a falando para síndrome você. de Burnout. Não, por causa disso que eu falei para você, dessa forma, um cara que só prospecta e outro que só tem a parte técnica, eles não conseguem. Isso aí limita muito. Unir habilidades. Tem que unir habilidades. Lógico. Mas assim, não apenas habilidades no indivíduo, mas trazer pessoas. Pode ser, pode ser uma alternativa. Mas, assim,
Por quê? Porque se você fizer isso, você estará sempre dependendo de alguém. Ou você vai depender de alguém que tenha conhecimento jurídico muito amplo, entendeu? Ou quem tiver conhecimento jurídico vai depender de alguém que faça a captação da clientela. Então, assim, o certo é unir tudo, essas habilidades, as 2 ou 3 habilidades. Se você conseguir unir tudo, você está no caminho perfeito. Mas se você não conseguir, também é um caminho. Mas ele é um caminho limitado, porque ele sempre vai deixar você dependendo de mais alguém. Então, doutor Mansur, a advocacia tem um grande desafio: Sim. desenvolver muitas habilidades, muito além da capacidade técnica. Essa de negociação é raríssimo a gente encontrar advogados com essa habilidade de negociação. Tem mais advogados, assim, com base no que eu tenho conversado com o ecossistema. Tem mais advogados brilhantes intelectualmente do que verdadeiros empreendedores, né? Sim. Agora, porque veja bem, é porque o mundo é assim. Você não vai achar 10 Ivo Pitangui. Você não vai achar 10 Alberto Zacarias Toron ou 10 Pier Paulo Bottini, né? Ou 10 Valdir Troncoso Pérez, como tinha no passado, Heleno Fragoso. Então, assim, são pessoas que têm habilidades extremas. Então, nem todas as pessoas vão atingir o ápice da profissão, entendeu? Vão ter sucesso? Muitas vezes vão ter sucesso, mas elas não serão umas iguais às outras. É muito difícil no universo que a gente vive, a gente ter assim uma quantidade enorme de pessoas tendo sucesso. Você vai ver algumas brilhando, outras não. Isso é em qualquer carreira. É na medicina, é na engenharia, é no direito, né? É na parte de marketing, é na filosofia. Em todos os segmentos profissionais, você tem um número de profissionais que atinge o ápice. Mas você não consegue ter todo mundo atingindo. Por causa disso, você tem que estar preparado. E esse preparo é uma das coisas mais difíceis que tem. Você unir essas técnicas para você atingir o ápice. E por que é difícil esse preparo, doutor Mansur? Porque as pessoas, elas não se empenham. Elas não se empenham para fazer isso. Elas, às vezes, se acomodam com certas situações. Então, se eu levei um cliente para um outro advogado ajudar ele a fazer, e eu acostumei com aquela situação, eu vou continuar fazendo aquilo. Só que no dia que eu não tiver mais quem faça, ou até não tiver o cliente, eu não tenho mais o que fazer. Você não pode depender única e exclusivamente de uma metodologia. Você tem que aliar todas as coisas ao mesmo tempo. Para você sobreviver no mercado desse. E se altamente destacar, disputado. Para você não ser mais um, né? Exatamente. Doutor Mansur, o que a gente pode fazer para formar esses advogados empreendedores? O que o senhor, na visão do senhor, eu aqui hoje, né, à frente desse modelo de negócio, qual que é o conselho que o senhor dá para que eu possa despertar isso nesses advogados? Eu acho que é trazer as pessoas, mostrar que tem mercado, que elas podem fazer também essa parceria, esse modelo de união, né? Por quê? A grande, imensa maioria da advocacia é de sociedade. Se você pegar 90% aí tem uma sociedade com alguém, né? Com outro colega de escritório, né? Com mais colegas, ou grande ou pequeno, mas às vezes até individual, individual com individual. Mas a grande, imensa maioria dos advogados, eles têm algum tipo de parceria, entendeu? Agora tem que trazer, às vezes, para ensinar quem não sabe, como que faz para empreender. Eu tenho visto hoje nas redes sociais um crescente número de profissionais que mudaram drasticamente a estratégia de captação de cliente desde que eu os conheço. Estou falando de 10, 15 anos, pessoas assim que tinham uma timidez até de falar numa rede social e hoje falam assim absurdamente. Você fica impressionado, fala, nossa senhora.
que mudou nessas pessoas? Foi buscar conhecimento, foi buscar essas técnicas, não ficar acomodado, mas buscar aquilo que pode trazer uma satisfação profissional. Então, se você tem hoje um método para fazer com que as pessoas possam empreender e atingir o sucesso na advocacia, tem que mostrar como é que é isso. Essas pessoas, lógico, elas têm que buscar e você tem que mostrar. Ó, nós temos esse método assim, assim, assado. Tem uma metodologia de trabalho ao longo desses anos que eu fui cultivando. Agora, se vai sobreviver nesse mercado novo, e eu falo que nós temos um tempo aí, mas e eu não sei, eu já estou reduzindo, eu estava falando de 10 a 15 anos, e eu não sei se chega nisso, eu não sei realmente se chega nisso. Eu acho que com a inteligência artificial, nossa utilidade, e principalmente para coisas repetitivas, ela vai chegar mais 2, 3 anos aí. Eu também tenho. Ah, mas vai acabar a advocacia? Não vai acabar nunca a advocacia. Não vai acabar nunca. Mas muita coisa que hoje é feita por ser humano vai ser feita por robô. Isso não é, olha, no futuro, porque eu assisti um filme. Não, é agora. 2, 3 anos. 2, 3 anos. Então, assim, aquela brincadeira do sextor, né? Quem fez, fez, né? Quem não fez, vai ficar mais difícil de fazer. Então, nós estamos diante de o advogado precisa aprender ainda mais a empreender, porque é o técnico que vai ser substituído. Veja bem, né? o que acontece? Com essa alta tecnologia, inteligência artificial autônoma e tudo isso que vem pela frente, o advogado, e isso aí eu estou falando até para mim, tem que aprender, é como sobreviver na área tecnológica. Porque se a gente não tiver, e aí sim volta nessa primeira premissa tua de ter um técnico e alguém que faz a captação. Por quê? Porque aí sim vai estar nesse caminho que você está traçando. Porque nem todo mundo, e aqui eu falo com experiência de quem já viveu 35 anos, nem todo mundo vai conseguir se adaptar com essa nova tecnologia. Nem todo mundo. Você vai conseguir fazer aquelas tarefas que você já fazia. Agora, as novas, isso aí vai... Eu vi o ministro Luiz Roberto Barroso, depois teve muita crítica sobre isso, né, dizendo que vão ser dispensados os advogados. Ele está dando assessoria lá para uma empresa, praticamente usa robô, né? Então, assim, vai ter um espaço limitado para advogado. Como eu acho que isso faz parte de algum projeto que a gente ainda não conseguiu entender, muito maior para diminuir, por exemplo, a existência de juízes fisicamente, promotores para alguns casos, não digo do júri, mas que sejam às vezes dispensados da presença desses profissionais para ser utilizados robôs. Isso que eu estou falando pode ser até assustador ou pode ser até que a gente acha que isso não vai acontecer, mas já está acontecendo. Tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal, muitos despachos são feitos por robôs. Mas não é de hoje. Já vem há algum tempo, isso está aprimorando e vai ser aprimorado. Vai ser aprimorado. Isso faz parte de algum projeto que a gente não tem conhecimento ainda, mas vai acontecer. E no futuro não muito distante. Então, um conselho hoje para o advogado que quer crescer na profissão ele nem precisa focar tanto em ser um grande intelectual, né? Já que tem uma inteligência artificial fazendo isso. Mas ele vai precisar ser intelectual para entender a inteligência artificial. Isso porque você tem que ensinar ele. Sim, mas aí o conhecimento dele não fica restrito ao jurídico. Ele precisa de entender de tecnologia. Ou seja, se a gente tiver um advogado especialista em inteligência artificial jurídico, vai fazer totalmente diferente. Esse vai sobreviver. Ele consegue substituir toda a minha base de intelectuais. Substitui todo mundo. Aí eu vou precisar de ficar só com o quê? Exatamente. Com os prospectadores. Captador. E é essa mentalidade que o nosso modelo de negócio tem trabalhado nesses advogados. Eu conheço um escritório, não é daqui, ele tinha 70 advogados.
Ele mandou embora metade, substituiu por robô. Que água, doutor Mansur? Não, obrigado. Substituiu por robô. Mas o que acontece com a inteligência artificial e com essa alta tecnologia de performance? Você vai conseguir resolver tudo isso muito rapidamente. Você só precisa conhecer de tecnologia. Ter uma noção de direito para que ele trabalhe para você, mas não vai ser humano. Então, tem pessoas que têm essa vontade de crescer na vida, de desenvolver, ganhar dinheiro. Tem pessoas que não têm essa vontade. Então, isso aí você não vai fazer ninguém correr atrás de uma coisa que não gosta, né? Então, essas pessoas, elas já têm essa natureza de empreender. Então, o cara que é empreendedor, ele já nasce com isso. Então, nesse sentido, o senhor defende que a advocacia é empreendedora, ela é vocacionada. Eu acho que ela é vocacionada. E a intelectual? Mais ainda. Aí, se juntar as duas, aí é o ápice. Perfeito. Doutor Mansur, tem muitas perguntas aqui que foram os próprios membros que mandaram para mim. Adriana, faz essa pergunta aqui para o doutor Mansur. E eu falei, mas são muitas, né? E a gente não tem como Seleciona fazer uma ou isso. outra. Aí, o que eu pensei? Da gente fazer um café. Quando o senhor puder, eu sei que a agenda do senhor é super apertada. E aí, eles fazem essas perguntas Ao vivo. pessoalmente para o senhor num Fico à café. disposição. E o senhor já vai ter a oportunidade de conhecer já alguns dos membros do nosso ecossistema. Eu fico à disposição. E assim, né? O senhor é a inspiração do meu trabalho, né? Muito Então, obrigado, assim, Adriano. é importante. Eu quero sempre ter a oportunidade de poder falar, gente, se existe hoje um ecossistema, se existe hoje um modelo de negócio que gera oportunidade, foi porque alguém me deu a oportunidade. Eu agradeço e estou à disposição de vocês, a hora que for. Então, a gente vai marcar, pessoal, vocês que mandaram as perguntas, a gente vai, o Dr. Mansur acabou de aceitar. Essas 300 perguntinhas aí, né? 300 perguntas não dá na nossa agenda. Mas vamos lá. Vamos marcar esse café. Dr. Mansur, deixa uma mensagem para esses advogados que estão começando agora. A advocacia, como o senhor falou, daqui 2, 3 anos, não é mais tão promissora? Sim, né? Como? Vai ter sol brilhando para todo mundo. Isso aí eu te garanto. Mas para quem buscar a luz, né, vai ter muito mais luminosidade. Eu sempre falo, você tem que ter uma boa rotina de trabalho, você tem que ter um bom grau de relacionamento com as pessoas, você tem que deixar a sua vida fluir também, sabe? As coisas têm que andar, têm que girar, mas você tem que ter uma vida profissional muito boa, entendeu? Com rotina, com qualidade de vida, boas ideias, ir atrás das pessoas, se apresentar muito bem, entendeu? Isso aí é uma coisa fundamental, sempre estar muito bem apresentável e correr atrás, né? Como qualquer outro profissional que faz isso todos os dias, né? Levantar cedo, fazer a sua oração, fazer seu encontro com Deus, fazer seu chakra, ele está totalmente ligado com você, sua energia positiva, sempre pensar em coisas boas, por mais que a gente enfrente dificuldades, eu falo assim, não pensa que a gente não enfrenta dificuldade, não, né, que é todo mundo vivendo as mil maravilhas, que nem os vídeos que a gente posta lá de só coisa boa, tal, que nada. Então, assim, tem muita dificuldade, entendeu? Mas leve isso sempre pelo lado bom, lado positivo, né? Se dedique à sua família, né? Tenha uma boa educação, principalmente esses dias eu fiz um podcast lá em Brasília, no Mindjus, né? Não sei se você viu. Eu vi, sim. Eu falei justamente isso, né? Concentre-se para fazer coisas boas. Se der para você fazer todo dia uma coisa boa, é essencial. É isso que você vai fazer com que você alavanque a sua vida, não é nem só a sua profissão, mas a sua vida. Então, olhando para aquela câmera, uma mensagem de efeito para os colegas advogados. Tenha amor no que você faz, paixão pela tua profissão, pela tua família, agradeça a Deus e peça todos os dias, fortemente e solenemente, a Deus para que te dê uma luz e abra seus caminhos para que tudo dê certo em sua vida. Dr. Mansur, muito obrigado pela presença do senhor que iluminou não só o podcast, o senhor ilumina o nosso modelo de negócio.
Muito Muito obrigado. obrigado, senhor. Mais uma vez, a minha gratidão vai muito além do profissional. É pessoal da Adriana para o Muito obrigado, Moncler. Helena. Muito obrigado. Muito obrigado. Queridos colegas advogados, muito obrigada. Aos membros do ecossistema, aos advogados que têm acreditado nesse modelo de negócio. Esse podcast aqui é um espaço para vocês. E eu estou muito feliz porque está dando certo não só para mim, mas para todos nós, os envolvidos. E tenho muito a agradecer, nós temos muito a agradecer à nossa instituição, Dr. Luiz René, Isso. que tem nos auxiliado de forma assim incrível. Doutor Felipe, que Muito nossa, bom. toda hora, doutor Felipe, me ajuda aqui. Doutora Marta, foi Querido. a primeira pessoa para quem eu falei, esse modelo de negócio está de acordo com o código de ética? É bom. É de perguntar. E ela disse que sim, né? Aí eu falei, ufa! Mas então é isso, queridos. Então, acompanhe aí o nosso Instagram, eco_jurídico. Queridos, até a próxima, então. Até mais.